Talvez a gente só perceba a importância da saúde mental quando estamos prestes a perdê-la. Estresse, síndrome do pânico, ansiedade e depressão são as manifestações mais conhecidas de problemas relacionados ao nosso bem-estar psicológico. Para além da prevenção e tratamento de doenças, existe uma série de fatores e comportamentos que contribuem na nossa qualidade de vida. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental. E para conversar com a gente sobre saúde mental, está aqui conosco o Thiago Turci. Ele é formado em Psicologia e Medicina. O Thiago é especialista em psicogeriatria e atua como psiquiatra clínico e plantonista de saúde mental no Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite, Isabela. Obrigado pela oportunidade de falar de algo tão importante, né? Que eu acho que a gente precisa cada dia conhecer mais e falar sobre a saúde mental. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Tiago, sobre a saúde mental, a gente observa que esse tema ficou ainda mais importante, né, de ser falado, principalmente agora na pandemia. Mas para a gente começar a falar sobre saúde mental, a gente precisa entender, primeiramente, o que é saúde mental, dentro e meio de tantos estereótipos e tabus que existem na nossa sociedade. Você pode explicar para a gente o que é a saúde mental? Claro. Isabela, a saúde mental, a gente não tem uma definição oficial, né, sobre o tema, mas basicamente é a gente trabalhar com cada indivíduo, né, como viver em harmonia as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos comportamentos, né, que a gente, né, os seres humanos vivem uma série de emoções diariamente. Então, a nossa vida está em constante mudança e a gente trabalhar a saúde mental, a gente avaliar e trabalhar com aquele indivíduo, principalmente o autoconhecimento, como ele reage com os desafios do dia a dia, né, como ele consegue ter esse enfrentamento, observar e manejar suas emoções, né, então ele conseguir, por vezes, entender na vida o que eu tenho controle na minha vida, o que eu não tenho controle, né. Hoje, a gente, com o nível de informação, né, que a gente tem, de conhecimento, a gente tem muitas cobranças, né? A gente está sempre se comparando, a gente busca por diversas vitórias, conquistas, e isso por vezes acaba fazendo com que a gente não dê conta, né, de lidar com as nossas emoções e com as nossas dificuldades do dia a dia, né? Então, trabalhar, na realidade, a saúde mental, a gente fala em algo preventivo, né? Para que nós, como sociedade, não tenhamos a doença mental, né? Ou transtorno mental, que é algo mais abrangente, né? Então, a saúde mental, se a gente for usar em si, é muito mais uma prevenção, né? Para a gente não chegar na doença mental que está muito comum. Sim. Tiago, você falou sobre a questão das mudanças, né, que existem em nossas vidas, mas também a mudança da sociedade. E aí a nossa próxima pergunta é sobre a diferença entre os fatores biológicos, talvez genéticos, dessas doenças mentais e o quanto esse ambiente da sociedade interfere. Quais são os fatores ambientais também que circulam a gente e que definem a nossa saúde mental? Sim. Isabela, nós, seres humanos, né, a gente passou por um processo evolutivo de milhões de anos. Nossos ancestrais viviam na floresta, nosso corpo, a nossa mente, ela é feita principalmente para buscar a sobrevivência, né? Então, o meu cérebro, ele não se adaptou tão rápido, né, à evolução da nossa sociedade. Então, a ansiedade, a tristeza, o medo, faz parte de todos os seres humanos, né? Até um fator protetivo. Eu ter medo faz com que eu me proteja de algumas atividades, de algumas atitudes. A ansiedade faz com que eu planeje,
né, com que eu me organize melhor para fazer alguma atividade futura. Então, tudo isso faz parte da gente, né? A gente entra numa esfera falando do contexto do transtorno mental, é quando esses sentimentos começam a ser exacerbados, né? Então, e começam a causar transtornos na nossa vida. Então, assim, é muito comum uma pessoa que tem uma entrevista de emprego no outro dia não conseguir dormir muito bem, ficar ansiosa, né? Ficar com aquele frio na barriga, sentir alguma coisa estranha, né, no corpo, ficar pensando naquilo. Isso faz parte, né, de nós todos, da grande maioria. Isso é algo protetor. Mas hoje, com essa quantidade de informações, de cobranças, né, da cobrança pessoal, né, do que eu tenho que ser, do que eu tenho que entregar perante a minha família, a sociedade, e principalmente a mim mesmo, né, o quanto eu me cobro, as contas para pagar, provas, títulos, enfim, tudo isso, né, o nosso cérebro muitas vezes não entende, ele só sente que estamos em perigo e ele começa a trabalhar o tempo todo em um sistema de alerta. Então, eu estou ansioso, tem alguma coisa para eu fazer, para acontecer, e a gente como se fizesse um treino para o cérebro funcionar assim, e aí ele não para mais. Ele parece que está o tempo todo funcionando ligado, né? Ele está hiperativo, ele está com um sinal vermelho ligado o tempo todo, né? Como se alguma coisa ruim sempre fosse acontecer. Isso faz com que a gente gere um esgotamento físico e mental, né? Então, é algo, geralmente, nosso estilo de vida, né? Como eu me cuido ou me trato nas horas vagas, como que está a minha relação com o meu trabalho, como está a minha relação com a minha família. É muito difícil, às vezes, a gente separar um dia estressante no trabalho e conseguir chegar em casa e estar bem com a família. Muitas vezes isso necessita de um autoconhecimento, de autopercepção, né? E tudo isso a gente conquista com terapia, com tratamento, que a gente tem muito essa característica, né, do ser humano de transferir esses sentimentos para algum objeto externo, ou para o trabalho, ou para uma pessoa, né? E isso vai muitas vezes trazendo prejuízos ao longo do tempo. E nós, seres humanos, estamos precisando cada vez mais aprender a ser resiliente, né? Porque a resiliência é eu lidar com o diferente. E hoje as pessoas estão tendo cada vez mais opiniões diferentes, né? As coisas hoje acho que as coisas mudam quase que diariamente. Antigamente levava um tempo, né? E hoje o crescimento, né, o desenvolvimento social está numa velocidade que nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar, né? Sim. Então, isso a gente precisa estar trabalhando essa mudança e a nossa mudança como pessoa, né? O nosso desenvolvimento físico e psíquico, né? E isso é importante para a nossa vida como um todo, tá? Eu vejo, é muito comum, Isabela, hoje eu ver uma confusão muito grande entre prazer e felicidade, né? As pessoas falam, mas eu não sou feliz, eu não estou feliz, porque a felicidade é um construto, a gente precisa construir, é como se fosse o clima, né? Que depende da temperatura, depende do vento, da umidade. A felicidade, ela depende de tudo isso, de vários fatores. Como a gente lida, né, com a nossa saúde, como a gente se cuida, como são minhas relações, como eu lido com as adversidades. E eu costumo falar que a felicidade é algo que a gente não sente. É algo que é ao longo da vida, e às vezes eu olho para trás e falo, né, a gente vê a nossa história, fala, caramba, quanta coisa eu conquistei, eu batalhei, foi difícil, mas foi gostoso, né?
E Sim, às vezes o prazer momentâneo impede a gente de ser feliz ao longo do tempo, né? sim. Por, Justamente por essa. exemplo, Pode falar. hum, por exemplo, um exemplo básico é o uso de substância, né? Uma droga. Ela traz um prazer momentâneo, né? Tem aquela liberação de neurotransmissores que faz a gente sentir um falso prazer. Mas vamos pensar no uso da droga a longo tempo. Na realidade, ela traz muita infelicidade para aquela pessoa e para aquela família, né? Para quem está vivendo, né, com ela. É justamente essa busca, talvez, né, dessa cobrança que você falou, dessa tal felicidade que está um pouco deturpada, né, esse significado na nossa sociedade atual. E também falando sobre essa questão de velocidade, de informação, a gente ouve muito falar sobre a síndrome FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é esse medo de estar perdendo as informações, as novidades. Falando muito sobre essa questão de rede social, que está muito ligado ao nosso trabalho hoje em dia, principalmente agora na pandemia, muita coisa online. Quais impactos principais você acredita que essa rede sobrecarregada de informações de muitas pessoas tem sobre a nossa saúde mental? Então, isso é importante, Isabela, porque a gente não consegue, eu falo, a gente não consegue ser bom em tudo. Já é difícil, às vezes, naquilo que a gente investe, né? A gente precisa sempre investir mais, e quanto mais eu conheço, estudo, eu vejo que eu não sei mais ainda. E isso, né, a gente precisa conhecer os nossos limites. Então, é importante eu ser uma pessoa atualizada, né, ter noção do que está acontecendo no mundo, mas é impossível eu ser especialista em tudo, né? Isso não tem como, a gente não é uma máquina, a gente não tem né, um lugar para guardar toda essa informação, toda essa memória, né? Então, hoje eu tenho trabalhado muito até com treinar, assim, a conhecer os meus limites, né? Porque é muito comum, às vezes, a gente ver trabalho, assim, da pessoa ter que render mais e investir no rendimento e melhorar o rendimento, mas isso também faz com que a gente assuma um papel, né? Uma vivência e de ficar sempre precisando produzir mais. Sempre preciso produzir mais. E eu estava lendo um livro esses tempos que eu achei muito interessante, que fala que às vezes a vida, né, ela mostra alguns sinais que a gente precisa parar um pouco, precisa descansar, precisa se cuidar, e a gente não respeita. Então, que até usou como futebol, né? A gente às vezes toma um cartão amarelo, dois cartões e não respeita. A gente só vai se respeitar quando é expulso, né? Como toma o cartão vermelho e fica doente, né? Muitas vezes, ou tanta questão psíquica como a questão fisiológica, física, que hoje a gente sabe que alterações psíquicas mudam completamente, né, a nossa imunidade. Então, uma pessoa que ela vive estressada, que ela vive ansiosa, né, a gente tem uma liberação de cortisol, que é um hormônio que a gente produz, que é um hormônio do estresse. Então, ele é um anti-inflamatório natural. Então, a gente muito estressado, eu tenho um aumento da liberação de cortisol, minha imunidade fica lá embaixo, minha chance de contrair doenças, né, clínicas, ter alterações clínicas é muito maior do que quando a gente está mais saudável psiquicamente. Muito legal essa questão química também, né? Justamente sobre isso, talvez as pessoas ainda tenham essa deturbação um pouco sobre a saúde mental, esse estigma, né? Justamente por não entender muito que, como você falou, mexe realmente com a nossa questão fisiológica. Tiago, durante a sua experiência,
Você acredita que a gente está evoluindo nesse processo de conseguir falar melhor sobre saúde mental? Ou que, ao mesmo tempo, com essa rede de informação muito grande, essa acessibilidade muito grande, a gente está dando um passinho para trás? Como que você está vendo essa questão das pessoas estarem lidando com a questão da saúde mental e conversando sobre a saúde mental? Então, eu acho que isso tem sido cada vez mais aceito, né, na sociedade. A gente tem tido mais o conhecimento, mas eu acho que a gente precisa investir e falar cada vez mais disso, porque também isso acaba tendo, às vezes, gerando um outro problema, né, que da gente diagnosticar e tornar tudo doença. Então, assim, é muito comum hoje eu falar, não estou triste, eu estou depressivo. Depressão é uma doença, né? A tristeza é um sentimento. Então, é um exemplo, né? Eu não sou guloso, eu tenho compulsão. Tudo vai, né, tem uma causa. Então, é importante a gente entender que os transtornos, as doenças psiquiátricas, são importantes de terem um diagnóstico correto, né, mas não para justificar um comportamento, por vezes, fora do padrão, né? Mas realmente é para eu olhar melhor para mim, entender essa minha dificuldade e trabalhar em cima disso, né? Por vezes usar uma medicação, a terapia, que mudar comportamento, Isabela, é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Por isso que a gente sempre deixa a dieta para segunda-feira, a gente sempre deixa o estudo para o ano que vem, né? Que eu resolver mudar agora é muito difícil, é um treino, né? A gente criar novos hábitos, a gente precisa ter muita disciplina, a gente precisa treinar isso, né? E às vezes a gente tem um comportamento que traz problemas para minha saúde, que traz problemas para as minhas relações, mas eu não consigo mudar, né? Então, é uma área também muito complexa, né? Porque a gente ainda tem muito, assim, o diagnóstico, a gente não tem um exame tão específico, é um exame muito através da análise clínica e do psiquiatra que está avaliando, né? A gente não tem marcadores de doença ainda, então a gente falar de mente e cérebro ainda é uma incógnita, né? Algo que a gente está, como médico também na medicina, ainda está se descobrindo muita coisa. E a importância também, né, da gente sempre estar tendo contato e conversar sobre esses assuntos com profissionais da área, né? Porque a gente vê que essa questão da internet traz muito teste que vê se você é ansioso ou não, ou depressivo ou não, e isso acaba sendo um pouco perigoso também, né? Sem dúvida, isso é até interessante você tocar nesse assunto, porque por vezes eu atendo, né, alguns adolescentes no consultório que eu vejo que eles já chegam com um diagnóstico em mente, né? Então fala muito parecido com o que está escrito ali, né, para a gente chegar num diagnóstico, né? E às vezes, por isso que eu não vou na escola, por isso que eu tenho dificuldade de me comportar desse jeito. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Então, porque às vezes, eu faço isso porque eu tenho tal diagnóstico. Meu comportamento é impulsivo, ou é raivoso ou agressivo, porque eu sou, vamos dar um exemplo, bipolar, né? Às vezes isso daí é um sintoma da bipolaridade? Pode ser. Mas quando a pessoa, muitas vezes, não está em tratamento, né? Ela se coloca em situações de estresse. Então, não é para justificar. O diagnóstico é importante para a gente tratar e melhorar o comportamento. Então, hoje também tem esse perigo das vezes assim, eu tive um comportamento ruim, agressivo. Aí eu vou lá falar, eu fiz isso porque eu tenho tal diagnóstico. Pode acontecer? Pode.
mas não é sempre, né? Não é regra e não é comum. O inverso é verdadeiro. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade do autocontrole, né, de trabalhar com impulso, de entender e de saber os nossos limites. Isso é muito mais comum do que um transtorno mental. E uma responsabilidade também, né? Porque existem muitas pessoas que estão tendo que lidar com esses problemas e são estereotipadas e não conseguem fazer o tratamento. Então, tem que ter uma responsabilidade também com o outro que possui esse tipo de transtorno, né? Tiago, falando um pouquinho mais em específico sobre a pandemia, você que está nessa linha de frente na questão da saúde mental, o que você tem observado que tem sido as maiores causas, né? Nesse período de luto, muitas pessoas estão tendo que lidar com a violência dentro da própria casa, também a questão de ficar muito sozinho. Quais são as principais causas, as principais coisas que você tem observado nessa pandemia? Isabela, assim, na pandemia, eu acho como a gente falou, né, foi uma modificação social, né, e nos nossos costumes, na nossa rotina, muito abrupta, né? Isso tem acontecido, como essas mudanças da sociedade têm acontecido, mas de forma mais gradual. A pandemia foi algo abrupto e a gente tem muita dificuldade, né, em lidar com mudanças muito abruptas, né? O ser humano tem dificuldade disso, de adaptação. A gente se adapta, mas demora um tempo. Então, toda mudança para a gente traz desconforto, tá? Claro, não generalizando, mas a grande maioria, quando é algo, por exemplo, se falando de uma doença, né, que a gente é uma doença desconhecida, que a gente não sabe a evolução, isso gera medo, né, gera mais ansiedade. Medo, ansiedade faz com que muitas vezes a gente tenha sintomas de pânico. Então, é lidar com a incerteza, né? E muito descaradamente, que a pandemia veio, chegou e colocou uma mudança para todos, né, muito aguda, muito abrupta. Então, é muito comum eu atender pessoas com sintomas mais ansiosos, né? Uma coisa que aumentou bastante também foi o uso do álcool. As pessoas dentro de casa, né, acabaram aumentando o uso do álcool, que também leva a piorar sintomas ansiosos e depressivos, né? A saúde mental como um todo, os transtornos têm muitas vezes muita ligação, né? Às vezes a depressão com o uso de substância piora muitas vezes sintomas ansiosos, mas o mais comum é a piora dessa sensação, né, de depressão, de que as coisas não não vão dar certo, que não vão melhorar, que eu não vejo uma saída positiva nisso. Aí a depressão, a doença depressão, ela causa uma alteração no funcionamento neurológico, né, que a gente tende a ter um olhar mais pessimista para as coisas mesmo, porque eu tenho mais dificuldade em enxergar pontos positivos, enxergar saídas, né, perante aquele problema. Então, isso tem aumentado. Mas isso também tem trazido a população, de maneira geral, acho que a entender um pouquinho mais sobre saúde mental, né? Buscar mais, né? E quando veio a notícia da pandemia, da quarentena, a gente ficou muito preocupado com os grupos de risco e isso envolvia muitos idosos. Muitos já passavam por essa questão de estar sozinho. Como que você viu assim essa chegada dos idosos e principalmente, pelo que eu observei, a gente via uma sensação muito de impotência entre eles, né? Por ser grupo de riscos, por muitos já estarem sozinhos, não poder receber visita. Como que a gente lida com pessoas que são idosos, que são do grupo de risco, sobre essa questão da saúde mental? Qual é a melhor coisa a se fazer com esse grupo de risco? Isabela, assim, o idoso, eles já têm um processo cognitivo, né? Cognição é a capacidade que a gente tem de aprender, né, coisas novas e de organizar as nossas
memórias, como agir, como realizar tarefas. Então, a maioria dos idosos já tem uma diminuição na capacidade cognitiva, a gente envelhece como um todo, né? Claro que tem idosos extremamente ativos, meu avô, por exemplo, tem 95 anos e trabalha até hoje, ele é super ativo, mas a reserva cognitiva do idoso já é menor do que um adulto jovem, né? Então, eles têm uma tendência a ter alterações, né, de humor e de comportamento muito mais fácil do que um adulto, uma pessoa hígida, tá? Para o idoso, né, eles já costumam, infelizmente, viver muito com a solidão. E agora, com a pandemia, isso se agravou, né? Hoje a gente sabe que tem aumentado muito os casos de demência, né, de quadros demenciais. A gente fala em demência, a maioria das pessoas ligam diretamente ao Alzheimer, mas nem toda demência ela é demência pela doença de Alzheimer. A gente tem outros tipos de doenças que podem causar quadros demenciais, né? Que a demência, ela é a perda cognitiva, perda da capacidade da pessoa realizar tarefas, né, que antes ela realizava sozinha. Então, muitas vezes tem a questão da memória recente junto, mas nem toda demência ela afeta apenas a memória. Então, o idoso já tem algumas dificuldades, né? E hoje a gente sabe, tem diversos estudos, tentativas de medicações para tratar a memória, para tratar, mas nenhum ainda foi efetivo. Então, o que ajuda e o que previne e melhora a evolução, por exemplo, de uma demência ou de uma dificuldade cognitiva? Interação social, atividade física e eu aprender novas atividades, tá? Então, você imagina, um idoso sem interação social, sem essa troca, sem atividade física, né, a chance dele declinar cognitivamente é muito maior, aumenta muito, né? E de deprimir. Então, a chance do idoso ter essa perda, né, nas funções cognitivas, aí nesse período de pandemia, por ficar isolado, por perder a atividade, é muito maior. Ele já tem uma reserva, né, cerebral, neurológica, menor, né? Então, se eu não estou usando, Isabela, aquilo, por exemplo, um garoto de 20 anos, se ele opera o joelho, jogando bola, estou falando de um garoto de 20 anos que está totalmente... Se ele ficar 2 semanas na cama, o músculo dele atrofia, a perna fica fininha, né? Então, você imagina isso, a gente está falando do idoso, que já tem uma perda de massa, né, de reserva cognitiva diminuída. Eu deixo ele 2 semanas, um mês, sem usar, sem interagir. O nosso corpo, ele não gasta energia sem necessidade. Lembra? Ele ainda acha que a gente vive na selva, ele reage do mesmo jeito. Ele acha que a gente vai ficar 1 hora sem comida, que a gente precisa estocar glicose, que a gente precisa, né, gastar menos energia possível se a gente estiver numa situação de vida ou morte. Então, pro idoso, né, é mais prejudicial do que para a maioria da população. Então, é importante tentar, de alguma maneira, ter um contato. Eu sei que tem que zelar, né, por esse contato físico, mas às vezes ir na frente da casa, tentar conversar, ou ensinar, colocar alguma coisa para fazer uma chamada de vídeo. Ah, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas isso ajuda, pode ser algum mecanismo, né, que a gente consiga, ao menos, que ele mantenha esse contato social mínimo, né, orientar com que ele ande um pouquinho, que ele faça alguma atividade física, claro, também pensando nos riscos de queda, né, os riscos que tem ali de um idoso, mas
é importante adequar, assim, uma atividade, tomar um pouquinho de sol, né? Claro, com protetor solar é importante nas horas certas, mas isso melhora a vitamina D, que o idoso às vezes tem uma baixa. Então, essas orientações que às vezes parecem algo muito mínimo, pouco, faz uma diferença grande. Tiago, a gente falou muito sobre essas características da questão da saúde mental, mas caso eu tenha alguns sintomas, como que eu começo esse tratamento? Aonde que eu vou? Às vezes é um tratamento que talvez não é tão acessível, existem programas públicos para isso? E eu também queria que você falasse, dentre isso, a diferença dessa questão da psiquiatria e da psicologia, porque eu vejo muito isso, as pessoas às vezes estão com algum sintoma e pula a etapa do tratamento e já vai para a psiquiatria tomar algum remédio. Se eu tenho algum sintoma, para onde eu tenho que ir de primeira, assim? Isso até no meio do que a gente fala, né? Psicólogo, psiquiatra, às vezes há uma discussão entre quem trata o quê, quem faz o quê. Então, a psicologia, a psicoterapia é muito comum para a gente. Tem alguns tipos diferentes também de psicoterapia, né? Tem a psicoterapia mais analítica, comportamental. Então, depende muito daquilo que a pessoa busca, né? E aonde ela se encontra, né? Em qual tipo de tratamento. A psiquiatria é um modelo de tratamento médico. Então, a gente envolve, né, muitas vezes, não sempre, mas o tratamento medicamentoso também, né, pensando em auxiliar no funcionamento melhor, né, da pessoa, do pensamento, né. Eu não sei, mas como que está em Jacareí, mas aqui em São Paulo, geralmente a gente orienta com que as pessoas busquem o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, né? Que é do SUS, eles têm um acolhimento inicial no CAPS, geralmente tem plantonistas que são psicólogos, pessoas que trabalham no CAPS, fazem esse acolhimento inicial e aí, depois disso, eles vão orientar, ó, marca uma consulta com psiquiatra, com psicólogo, isso na rede pública, né, que eu sei que funciona assim. Eu já trabalhei em CAPS, um trabalho muito interessante, bem acolhedor. Realmente é difícil, né, às vezes a gente ter uma agenda disponível, né, mas eu acho que a gente precisa, como sociedade, pensar em investimento a longo prazo em escolas, em programas de rodas de conversa para falar sobre saúde mental, para as pessoas conseguirem identificar em si, né, alguma alteração, né, e buscar antes da doença algum auxílio. E é comum a gente ver que a pessoa busca auxílio geralmente quando já está doente, né? Tem, como você disse, ainda muito preconceito, que mudou. Antigamente era visto aquela pessoa que tinha algumas alterações, doenças neurológicas, né, algum déficit intelectual. Então, todo mundo que ia no psiquiatra era visto assim, né, como vai para o manicômio, é doença do nervo. E hoje a gente sabe que todo mundo tem sentimento, né, tem as questões psíquicas pessoais, precisam entender e olhar melhor para isso, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar alguém que tenha uma escuta diferenciada, que seja treinado, estudado para isso, né? Que às vezes a gente vai no amigo, fica ali, ou no parente. É importante essa conversa? Mas eles não são profissionais. Então, às vezes envolve o sentimento, envolve algo ali de um relacionamento que pode até atrapalhar naquilo que a pessoa está passando no momento.
Com certeza. E essa questão da educação é muito importante também para esse exercício de prevenção, né, que a gente conversou. Tiago, nosso tempo está acabando e eu gostaria que você deixasse algum recado para as pessoas que estão em casa sobre essa questão da saúde mental. Ó, Isabela, eu acredito que, assim, a gente não tem como falar em evolução sem falar de autoconhecimento e, com isso, sem falar de saúde mental. Eu acho que hoje, felizmente, a gente tem evoluído para uma sociedade mais livre, que a gente tem mais escolhas de maneira geral, mas também ter muitas escolhas e assumir a responsabilidade daquilo que você escolheu tem um peso. Então, eu preciso também trabalhar, né, com o meu eu e conhecer melhor, conhecer que, entender que eu estou mudando a cada dia, né, que a gente é uma pessoa diferente a cada dia, né? Então, muitas vezes, aquilo que eu interpretei no passado, hoje tem um significado diferente. Então, eu acho que a terapia é muito importante. Eu, como psicólogo e psiquiatra, eu valorizo muito a terapia. Eu acho que o remédio, às vezes, ele ajuda, mas a gente precisa pensar nisso, nessa nossa mudança, né? Então, usar muitas vezes o tratamento medicamentoso para conseguir iniciar uma mudança pessoal, né? E isso é um investimento. Eu falo que hoje a gente sabe que a minha qualidade de saúde na minha velhice, por exemplo, tem muito a ver com a maneira com que eu me cuido hoje, por volta dos 30, 40 anos, né? Então, a gente tem que pensar na nossa vida como uma viagem mesmo, né? Isso que é a felicidade. Eu chegar no final, eu olhar para trás e ver se a viagem, essa passagem foi boa, foi interessante, valeu a pena ou não. Tiago, muito obrigada pela conversa, foi muito explicativo e parabéns também pelo trabalho. Eu acho que a questão do terapeuta, do psicólogo, muda a vida de muitas pessoas e principalmente nesse período a gente precisa muito. Então, muito obrigada pela sua conversa. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Isabela. Tchau. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e ficar por dentro das nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!